Pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência aí a nossa saga aí de tutoriais aí para fechar o meu primeiro mapa com alguns fundamentos bem sólidos quanto ao uso da ferramenta de SIG e o conhecimento sobre sensoriamento remoto. Agora a gente vai trabalhar, né, na construção de modelos digitais de terreno, extração de curvas de nível, mapa de declividade, né? São manipulações relativamente simples a nível de QGIS, apesar de trazer um significado bem mais complexo a nível de processamento, né? Mas aqui a gente vai trazer de forma bem simplificada, de forma bem fácil, esse conhecimento para vocês utilizarem na vida de vocês, acadêmica, profissional, enfim. Aqui nós temos as composições que a gente fez na última vídeo aula, e aqui agora nós vamos trabalhar simplesmente com os dados SRTM, que são o que? São imagens provenientes de sensores de radar, né? Sensores ativos que, diferente dos imageadores, né, a qual a gente obtém as imagens, que são sensores passivos, eles dependem, por exemplo, da radiação solar ser refletida para a gente conseguir captar. No caso, radar são ondas emitidas que, através do seu espalhamento, né, no caso, o princípio do espalhamento, elas são recebidas novamente e a gente tem noções de altitude, né, altimétricas. Então, o primeiro procedimento, já de cara, a gente vai fazer um bem simples, que é a extração de curvas de nível. Nem sempre a gente tem uma base confiável, ou então às vezes a gente tem arquivos manuais, analógicos, que não vão ser muito úteis para o nosso trabalho. E aí a gente pode pegar e criar a nossa própria fonte, né, altimétrica, a nossa fonte de informação para poder fazer nossos trabalhos. Então, utilizando disso, os mapas aqui, na casa a imagem de radar, nós vemos aqui em raster. Aqui, extrair. Opção aqui, ó, contorno. De quem a gente vai extrair contorno? Extrair contorno do radar UTM, que é a nossa fonte altimétrica. Arquivo de saída para linhas como vetor. A gente vai salvar o mapa de curva de nível e a gente vai dar um nome para ele. A gente está dentro de clipe, vamos manter tudo dentro de clipe, então eu vou botar assim: CV, curva de nível, CVN, underline, alto, underline, caparaó, sem acento, nenhum caractere especial. Então esse vai ser o nome da minha curva de nível. Equidistância, eu posso manipular 30, 40, 5 metros, eu acho que 10 metros é um nome bom. Vamos marcar o nome do atributo, eleve de elevação, vamos deixar assim também, e vou mandar executar. Leva um tempinho, mas não demora muito, porque o nosso dado ele é pequeno, né? Se fosse aquela imagem original maior, levaria bem mais tempo. E a gente consegue visualizar as nossas curvas de níveis, né? No caso, tá bem denso, né, por conta da equidistância, e a gente está distante também. Se eu aproximar, essas linhas já vão estar mais suaves para mim, né? Vocês podem perceber. No caso, se eu quiser mudar a cor delas, ou se eu quiser ver os valores dessas curvas de nível, o que eu posso fazer? Nesse caso, a gente dá um clique duplo aqui para abrir a parte de estilo. E aí nós vamos aqui no estilo, vamos mudar a cor, né? Eu vou botar as cores dessa curva de nível. Eu acho que eu vou botar um amarelinho só para dar um contraste. Normalmente, né, em cartas elas têm uma coloração castanha, avermelhada, né? É bem diferente disso aqui que eu estou fazendo para vocês. Vou deixar marrom assim, né? O que eu costumo ver em algumas cartas. Eu acho que é uma cor interessante. E aí, para a gente ver os valores que vão aparecer nas curvas de nível, que a gente não está vendo agora, nós viemos aqui em rótulos. Rotular quem, né? Aqui em cima. Rotular, mostrar rótulos para as camadas, né? Qual camada? Aí a gente vai verificar. ID ou eleve. Lembra que a gente colocou que a equidistância seria no atributo eleve? Marca o eleve. Manda aplicar, tá aparecendo. Eu não tô vendo porque eu não tô vendo, porque a escrita tá preto, né? O fundo tá preto. Então eu costumo sempre, quando é assim, tal, eu boto um bufferzinho, mando desenhar um buffer e coloco o buffer branquinho para dar um contraste. Assim eu consigo ver direitinho o que tá dentro. Como vocês podem ver agora, o buffer é uma borda em volta da letra que estava pretinha. E
Ok, ficou bem mais agradável. Se eu tirar a imagem do radar do fundo, vai ficar com esse aspecto aqui. Como vocês podem ver, se eu afastar mais um pouquinho, então tem meu mapa de curvas de nível até com uma precisão interessante, né, para poder estar trabalhando e tal. Vou afastar mais um pouquinho, fica bem denso mesmo com 10 metros. Aqui é uma região bem íngreme, bem inclinada. Vamos fazer um experimento, vamos fazer com agora 30 metros essa equidistância. Vou até desmarcar que está até difícil de fazer a leitura. Essa região, lembra no começo, no primeiro vídeo, Alto Caparol, uma região, né, muito elevada, dobramento e tal. Então nós vamos de novo extrair contorno, no caso da imagem SRTM. Aí que distância agora nós vamos botar 30, que é o usual em várias curvas de nível, mapa de curva de nível que a gente vê. No caso a gente colocou CVN Alto Caparaó. Opa, vou colocar aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui. Botar CVN Alto Caparaó underline 30. Ótimo. Atributo é leve. Ok. Aguardar um pouquinho. Ó, ficou bem mais agradável pra gente, justamente por conta dessa questão da variação de altitude em regiões muito acidentadas ser bem íngreme, né? No caso, para a gente visualizar os rótulos, aquele mesmo procedimento, rótulos para camadas, o atributo é o eleve, o texto tá pretinho, vou botar o buffer branquinho aqui, desenhar buffer, apliquei, ok, vai ser visualizado com a nossa imagem de radar ao fundo. Como vocês podem ver, se eu der um zoom, ficou bem mais agradável. É bem interessante para a gente estar trabalhando. Bem, de posse da minha imagem aqui, tirei umas curvas de nível aqui com intervalo de 30 metros, eu acho que está interessante para a nossa análise, né, para o nosso trabalho. Poderia até colocar um espaçamento maior, porque está bem denso ainda, né? Nós vamos fazer uma brincadeira aqui, um relevo, fim de gerar mapas bonitos e tal, temáticos. É um cartão de visita para quem trabalha com mapas, né? No caso, nós vamos primeiro gerar um relevo sombreado, então nós vamos em raster. O relevo sombreado é uma feição que representa a textura da superfície da Terra, né? Então nós vamos aqui em raster, nós vamos aqui em análise MDE, modelos de terreno. No caso, o nosso modelo altimétrico é o radar. Saída, a gente pode botar rel sombra, que é o relevo sombreado, dentro do clipe mesmo, que é tudo recortadinho, beleza. Não preciso preencher nada aqui, já está o sombreamento. Se eu quiser botar um exagero vertical Z para poder marcar mais ainda a textura da superfície, pode ficar à vontade, botar um e-mail ou mais. Eu vou deixar um para ver a questão da realidade mesmo. Vou dar o OK. E aí gerou uma textura, né, rugosa da superfície, né, que a elevação é o nosso modelo de terreno. Quando a gente coloca a curva de nível, a gente vê que realmente bate assim a representação, né? Eu vou colocar sobre aqui o relevo sombreado. Questão da hierarquia que a gente sempre falou, vocês veem que casa legal, né? E aí vou desmarcar porque tem muita informação na tela, isso também é importante. Quando eu falei da curva de nível, poderia colocar mais, porque para quem olha assim tem muita informação na tela. E aí uma brincadeira que eu faço assim para deixar os mapas bonitos, cada vez maior qualidade, eu venho aqui ainda em análise MDE. Vou pegar o nosso modelo altimétrico, né, que é o relevo radar UTM aqui. O arquivo de saída eu vou botar assim, ó, cor underline relevo. Aqui nós vamos marcar cor do relevo, beleza? Calcular os limites. E aí no mais
Os demais itens não precisam ser preenchidos. Pode dar o OK. O resultado é o mapa de elevação por cores, né? A gente pode ver aqui. Aqui está o nosso mapa por cores. Tem esse verde de fora porque ele entrou para o cálculo do grid. Não tem problema, a gente faz aquele procedimento. Qual o procedimento? De recorte. Extrair, recorte. Quem a gente vai recortar? Nosso cor relevo. Arquivo de saída. Cor relevo underline clip. Nenhum valor de dados, ou seja, onde está verdão vai ficar invisível. Camada máscara, alto caparó, OK. Show, recortou já, galera. Vamos fechar. Vou remover esse cor relevo aqui. E aí o meu cor relevo clipe, cadê ele? Aqui. Vou colocar ele sobre aqui. E aí nós temos ele sobre o relevo sombreado. Ah, mas aí você acabou de falar em empilhamento de camada, um vai tampar o outro. Então, um artifício que a gente faz para gerar mapas bem acabados, assim vamos falar, né? Se eu for clicar um clique duplo ou com o botão direito em propriedades, eu tenho aqui o item chamado transparência. Se eu colocar uma transparência, algo em torno aí de 30%, 27%, pode ser 27%, mandar aplicar, olha o efeito que vocês geram. Né? Vocês vão gerar uma rugosidade no terreno, né? E as cores vão juntamente com a textura mostrar, né, essa característica do terreno. Se eu for gerar uma curva de nível com um espaçamento de 50 e 50 metros, né, ou de 60 e 60, eu vou tentar fazer mais uma tentativa, né, de curva de nível, CVN. Vou botar 50 aqui, meu último chute, para gerar uma interface mais agradável. 50, eleve, vou dar um OK aqui. OK. Mudar a cor, né? Eu acho que é uma cor mais agradável. De repente uma cor mais puxada para o vermelho. O que eu tô falando parece brincadeira, mas é bem artístico mesmo, sabe? Não tem pra onde correr. Às vezes as pessoas acham que botar um tom que é como vocês podem ver, uma representação do relevo, ou então poderia colocar uma cor, um amarelo, alguma coisa assim para dar um contraste também, como por exemplo aqui que eu vou fazer, né? Ao invés dessa cor eu vou botar mais pro amarelo. Apliquei. Não, eu gostei mais da outra opção, ficou mais interessante. Mas eu vou desmarcar. E a gente percebe então, pessoal, que a gente gerou um resultado bem interessante. Vou botar os focos de incêndio sobre. E aí nós temos esse mapa e um mapa de cor natural. Vou botar aqui embaixo, mapa de cor natural. É interessante, né, que é uma coincidência, né, que as áreas verdes, né, não tem coincidência não, mas fica aí essa dica. Eu falei em mapa de declividade, rede de drenagem, mas eu vou deixar isso para um outro módulo que vai ser quando a gente começa a trabalhar com caixas de processamento no QGIS. Que tem alguns algoritmos bem interessantes. Eu acho que aqui nós já temos elementos suficientes para fechar essa aula, né? Trabalhamos com um pouquinho de modelo digital de terreno, tem muito mais coisa que a gente pode fazer com eles, mas assim, já é alguma coisa interessante, algumas extrações de dados, como curva de nível que são utilizadas e tal. E aí a gente vai gerar agora um acabamento de mapa, né, para a próxima aula, onde a gente vai fechar o layout. No mais, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar falando. E é isso aí.